Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma escritura da designação do Vem Segue-me com vocês. Na verdade, hoje eu vou compartilhar, continuando a mensagem de ontem. Porque o que aconteceu? Ontem eu estar compartilhando aqui, eu compartilhei um versículo e eu falei algo errado do versículo ali, tá bom? Dei uma interpretação errada e algumas pessoas corrigiram e eu agradeço. Sempre quando tiver alguma coisa para corrigir, tá bom? Ou seja, na escrita que eu faço, aí na descrição do vídeo, tem sempre alguém falando alguma coisa, então eu posso estar corrigindo aqui, tá bom? Muito obrigado pela ajuda de vocês, tá bom? E ontem eu falei sobre um versículo e é necessário que eu venha hoje aqui e corrija o que eu falei sobre o versículo, tá bom? Então eu quero agradecer aí, um forte abraço também para o Adriano, do canal Meu Propósito, que me ajudou nessa correção, ele mandou 2 citações para mim a respeito do versículo que eu compartilhei. Tá bom? Antes eu vou fazer uma introdução do que eu falei ontem, da mensagem. Eu falei a respeito que Enoque ele viu Deus chorando, né? Enoque viu ali o justo sendo salvo, a cidade de Sião sendo elevada, e Deus estava chorando pelos que não guardavam os mandamentos, que não respeitavam a Deus. E Deus estava chorando por essas pessoas, e aí Enoque fala, como pode chorar, né? Os justos estão salvos. E são tantos filhos que você tem, como você pode chorar por esses aqui, né? E aí Deus mostra a Enoque que eles são filhos de Deus também, que eles são seus irmãos. E aí Deus mostra para Enoque o sofrimento que essas pessoas iriam passar por conta de suas próprias escolhas. E aí ao Enoque ver o sofrimento desses seus irmãos, ele também começa a chorar e gemer em seu íntimo, né? E ele recusa-se a ser consolado, né? Ele chegou em um ponto assim que ele falou, eu me recuso a ser consolado, mas Deus consola ele, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E eu vou logo para o versículo aqui, a respeito do que eu li, o que eu tinha falado e qual é a correção que eu tenho que fazer, tá bom? É o versículo 39, que diz assim, aquele que escolhi implorou diante de minha face, portanto ele sofre pelos pecados deles, desde que se arrependam, no dia em que o meu escolhido voltar para mim. Até este dia eles estarão em tormento. Bom, então aqui quando fala aquele que escolhi é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo disse para o Pai Celestial, eu vou pagar pelo pecado destes também. De qual desses aqui? Aqueles que Enoque tinha visto, que não tinham guardado os mandamentos de Deus, que rejeitaram o evangelho, só fizeram coisa errada aqui. Ele falou, eu vou pagar pelo pecado desses também. E se eles se arrepender, eles vão poder ser salvos também, como todos nós, né? Vão poder ter a salvação também. E aí ele pegou e compartilhou aqui, né? Só que eles ficaram em tormento até o dia, foi o pai dizendo, né? Eles ficarão em tormento até o dia em que o meu escolhido voltar para mim. E essa foi a parte que eu cometi aí um erro. Eu falei que esses que haviam rejeitado o evangelho, eles ficariam em tormento até o final do milênio, né? Que no milênio ali, só quem vai viver sobre o milênio é as pessoas que vão herdar o reino celestial e o reino terrestrial. Quem vai herdar o reino celestial, na verdade, eles não vão viver no milênio. Só quando terminar o milênio ali que eles vão ressuscitar, tá bom? E aí a confusão que eu vi foi essa, né? Falando que esses que estavam em tormento aqui ficariam até o final do milênio, mas não é isso que diz a escritura aqui. Diz que é até quando o meu escolhido voltar para mim. E aqui está citando o quê? A expiação de Jesus Cristo, a crucificação de Jesus Cristo. Então, após a ressurreição de Jesus Cristo, após o Cristo ele voltar para o Pai ali, esses poderiam sair do tormento, tá bom? Qual é a explicação, né, para isso, né? É porque após a morte de Jesus Cristo, ele foi aos espíritos em prisão. Isso está aqui em Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20 aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Diz aqui, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Quando diz que Cristo padeceu uma vez, é porque a expiação dele, o efeito da expiação dele, ela é infinita e eterna, tá bom? Então o que acontece? Ele padeceu uma vez pelos pecados de toda a humanidade, de todos, ele resgata todas as suas criações,
de outros planetas que ele tem, ele redime todas as criações da mão dele ali. Bom, então por isso que aqui diz que ele padeceu uma vez, uma única expiação, né, mas com um efeito infinito e eterno. E aí ele diz aqui, né? E também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O justo aqui é Cristo que sofreu pelos injustos, ou seja, nós, né? A nós que cometemos falha. Então Cristo ele pagou pelos pecados de todas as pessoas que erraram. E aí ele diz assim, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então no momento que Jesus Cristo ele morreu na cruz, né, ele fica ali 3 dias para ser ressuscitado. Nesse período ele vai até o mundo espiritual ali e prega aos espíritos em prisão, tá bom? Ou seja, ele organiza a força missionária entre os justos para abrir as cadeias da morte ali, tá bom? Da morte no sentido de ele está dando a oportunidade daquelas pessoas aceitarem o evangelho. Bom, então o evangelho também começou a ser pregado lá no mundo espiritual. Então por isso que a escritura diz que até o momento em que Cristo ele voltasse, o Pai, aqueles estariam em tormento. Porque até esse dado momento o evangelho não era pregado lá no mundo espiritual, tá bom? Porque aqueles que rejeitaram o evangelho, agora com a pregação do evangelho lá, eles podiam aceitar o evangelho. Bom, é essa a explicação aqui. E até o versículo 20 explica que é essas pessoas, né, que desde a época de Noé lá, ó, diz aqui, ó, os quais antigamente foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Então Cristo vai, prega o evangelho a essas pessoas, organiza uma força missionária lá, que dá a possibilidade de que se essas pessoas se arrependerem, elas saem do tormento que elas estão ali. O tormento é um tormento mental, tá bom? É na cabeça realmente da pessoa ali, porque ela sabe o que é verdade, ela pecou contra a luz, então elas foram contra os mandamentos de Deus. Então elas têm que aceitar o evangelho, aceitar a expiação de Cristo para sair desse tormento. É esse o sentido aqui da palavra, tá bom? Então, quando eu compartilhei ontem, eu falei que elas ficariam em tormento até o fim do milênio. Na verdade, o tormento acaba quando elas aceitam esse evangelho, tá bom? Lá no mundo espiritual, tá bom? Então, o Adriano mandou 2 citações aqui para mim que traz muito mais conhecimento a respeito disso. Mas Cristo também, ele fala sobre isso lá em Lucas, capítulo 4, quando ele está ensinando ali na sinagoga, ele vai até ali na sinagoga para ler, e eles passam um pergaminho para ele ali, passam o livro de Isaías 61, versículo 1 e 2, que ele lê ali, falando que ele está dando liberdade aos cativos, liberdade àqueles que estão em prisão. E essa escritura se cumpre quando Cristo vai ao mundo dos espíritos ali e prega o evangelho e dá essa possibilidade deles aceitarem o evangelho, tá bom? Então, eu vou ler a citação aqui que fica muito mais fácil de nós entendermos. Deixa eu pegar aqui. A primeira citação aqui é do Bruce R. McConkie. As 2 citações estão falando sobre o mesmo versículo 39 de Moisés 7. Tá bom? Falando aqui, aquele que escolhi implorou diante de minha face. Portanto, ele sofre pelos pecados deles, desde que se arrependam, e no dia em que meu escolhido voltar para mim. Até este dia, eles estarão em tormento. Bom, então a explicação das 2 citações sobre esse versículo aqui. A primeira aqui é do Bruce R. McConkie, do Coro dos 12 Apóstolos, escreveu: os homens da época de Noé se rebelaram e rejeitaram o Senhor e o seu evangelho, e foram sepultados na água, e o espírito deles foi para a prisão, preparada para os que caminham em trevas, quando há luz diante deles. Então, todos os que morreram, tá bom? Pecando contra a luz, sabendo o que é verdadeiro e vai contra o que é verdadeiro ali, contra os mandamentos de Deus, eles vão para a prisão. Eles ficam nesse tormento lá no mundo espiritual, tá bom? É o que foi compartilhado aqui pelo Bruce R. McConkie. E a outra explicação aqui, a outra citação é do presidente
Joseph Field Smith, que traz mais luz ainda sobre esse versículo. Diz assim, depois da época da morte, no dilúvio, até a crucificação do Salvador, ficaram encarcerados na prisão em tormento, sofrendo o castigo por suas transgressões, porque se recusaram a ouvir os profetas do Senhor. Assim será com todo homem que rejeitar o Evangelho, haja ele vivido em outros tempos ou vivido agora. Isso não faz diferença alguma. Então, aqui o presidente Joseph Field Smith, ele acrescenta mais ainda, que tanto aqueles que morreram no dilúvio ficaram em tormento, como aqueles que morrerem daqui para frente que recusam, né, aceitar o Evangelho, que não ouve os ensinamentos dos profetas aí, tá bom? Então tem essa explicação. Mas a explicação aqui, o que eu tinha compartilhado erroneamente, é que eu falei que eles ficariam em tormento até o final do milênio. Mas na verdade, o tormento deles é até que Deus ele tomou Cristo para si. Tá bom? Após a ressurreição de Cristo, já estava aberta as portas do Evangelho para se pegar ali no mundo espiritual. E se eles aceitam, eles saem desse tormento. Tá bom? E aí, a parte que eu compartilhei que ficou um pouco confusa foi isso, porque realmente quem vai viver no milênio, tá bom? Vai ser somente as pessoas que vão ressuscitar para herdar o reino celestial e o reino terrestrial. Então, só essas pessoas vão viver no milênio. Quem vai viver no reino celestial vai ressuscitar só no final do milênio, tá bom? Então, a gente já está escolhendo agora, tá bom? Por meio das nossas ações, onde a gente vai viver. Se é no reino celestial, no reino terrestrial ou reino celestial. Quando for o milênio ali que nós ressuscitarmos, né, a gente já vai ressuscitar com o corpo e a glória para onde a gente vai ser o nosso destino. Né? Vai ser tão gritante a diferença de um corpo celestial de um corpo terrestrial que uma pessoa vai conseguir olhar ali e falar, nossa, essa pessoa aqui, ela foi justa, ela vai herdar o reino celestial. Olha o corpo que ela recebeu. A diferença vai ser gritante, tá bom? É maior ainda do que etnia, né? Por exemplo, quando você vê um japonês, você fala assim pelos traços, essa pessoa é um japonês. Você vê uma pessoa assim, essa pessoa aqui é um alemão. Então as diferenças são tão gritantes que a pessoa vai conseguir entender isso aí, tá bom? E este é o tempo, irmãos e irmãs, de nós nos prepararmos para voltar à presença de Deus. Este é o tempo, tá bom? Então, quando nós ressuscitar, nós já vai ressuscitar para a glória. Não podemos ficar pensando assim, Deus dá muita chance. Nós temos essa vida aqui, depois tem lá tem o mundo espiritual, depois vai ter o milênio ainda. Não. É este tempo aqui que é o tempo de nós nos prepararmos para voltar à presença de Deus, tá bom? Eu vou compartilhar aqui para finalizar outras escrituras para trazer mais luz e não ficar confuso esse ensinamento aqui que eu trouxe. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui a parte que Enoque chorou, né? Por causa do sofrimento que essas pessoas irão passar. E aí ele não queria ser consolado, mas Deus consola ele. Fala que Cristo sofre também pelos pecados dessas pessoas e que vai ter um fim o tormento dessas pessoas também. Tá bom? E aí então Enoque ele fica consolado com a expiação de Jesus Cristo. O mesmo acontece lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, tá bom? Que está falando aqui sobre João, amado, ele vê um livro, né, selado com 7 selos. E cada selo ali se representa 1000 anos da Terra. Então são os habitantes da Terra que vai viver em vários períodos diferentes ali. E João ele começa a chorar quando ele vê que ninguém consegue abrir o livro ou desatar, né, o livro ali, quebrar os selos. Ele começa a chorar porque os 7.000 anos são todas as pessoas que viveram sobre a terra, né? E aí ele chorou porque não haveria salvação para essas pessoas, então por isso que ele começa a chorar ali, até que um dos anciãos de dia, lá no versículo 4 e 5, diz assim, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, né? Então eles procuraram em todo lugar e não tinha ninguém que podia desatar aquele selo ali, tá bom? E aquilo se representava a salvação de todas as pessoas. E aí o versículo 5 diz, e disse-lhe um dos anciãos, não chores,
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que vence para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. E ele vence, né, por meio da expiação, ele paga pelo pecado de toda a humanidade. Então, assim, ele liberta, né, todas as pessoas aí dessa morte física e da morte espiritual, que é o pecado, viver afastado da presença de Deus. Então, João também chorou quando ele viu essa condição das pessoas aqui, tá bom? Então, só para terminar mesmo aqui, falando a respeito de que quando no versículo lá fala, né, que Cristo ele sofre também pelos pecados daqueles que rejeitaram o evangelho, que não guardaram os mandamentos, eles vão ter um certo tormento, mas depois eles vão ser salvos também, tá bom? Devemos entender também que salvação significa qualquer um dos graus de glória, tá bom? O reino celestial também é salvação, é um reino de glória também, tá bom? Então todo mundo que nasce aqui na terra, eles já nascem salvo, na verdade. E é muito difícil perder a salvação, tá bom? Eu vou compartilhar aqui Apocalipse 20, que fala um pouquinho sobre isso. Apocalipse 20, versículo 12, diz assim, ó. E vi os mortos, né? Aqui já é o julgamento final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Bom, então aqui João ele viu que no julgamento ali final que todos vão se apresentar perante Deus. Então, todas as pessoas vão se apresentar. E aí vai se abrir-se os livros. E aí ele cita um outro livro que é o da vida. O livro da vida, ele tem um registro nesse livro que tem o nome de todas as pessoas que já são salvas, tá bom? Na verdade, todas as pessoas que nascem nessa terra já nascem com o nome escrito nesse livro da vida, porque elas aceitaram o seu primeiro estado, guardaram o seu primeiro estado e apoiaram esse plano. Então, por isso, o nome dessas pessoas de toda a humanidade, quem nasceu já tem o nome no livro da vida ali, tá bom? Significa que vai ter a salvação. Ou seja, pelo menos no menor grau de glória o reino celestial, mas vai ter uma salvação. Então, todo mundo tem o nome ali no livro da vida. E é muito difícil ter esse nome riscado do livro da vida, tá bom? Você tem que cometer aí, de acordo com as escrituras, 2 pecados aí imperdoáveis, né? Um é negar o Espírito Santo, o outro derramar sangue inocente. Mas eu não vou me aprofundar nessa parte aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais, pode mandar uma mensagem para mim. Eu sempre deixo meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, para você entender o que é esses 2 pecados aí, tá bom? Mas é muito difícil uma pessoa perder, né, a salvação dela, tá bom? Por conta do que Cristo ele pagou também pelos pecados desses que rejeitaram o evangelho, que não guardaram os mandamentos de Deus. Então esses também vão ser salvos, pelo menos no reino celestial ali. Então todas as pessoas têm um nome no livro da vida. Só que aqui citou outros livros também, né? E falou, e abriu-se outros livros, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nesses livros segundo suas obras. Então, qual é esses livros, tá bom? Esses livros, outros livros que nós somos julgados, são registros que são feitos aqui na terra e que é registrado tanto na terra como no céu. Ou seja, são ordenanças que nós fazemos. Nós vamos ser julgados de acordo com as ordenanças que nós fazemos. Então, para herdar o reino celestial, por exemplo, a gente precisa do batismo, precisa receber o Espírito Santo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então, no livro, nos outros livros, tem esses registros. Então, se você é batizado, seu nome é colocado também nesse outro livro ali, tá bom? Mas não é só batizar e receber o Espírito Santo. Ele fala, vai ser julgado segundo suas obras. Você se comprometeu, se batizou, se comprometeu a guardar os mandamentos de Deus, né? Aí, segundo suas obras, segundo isso que você prometeu, você vai ser julgado de acordo com o que você agiu, com o convênio que você assumiu, tá bom? Então, é isso que significa essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, corrigindo o que eu tinha falado ontem e ampliando um pouquinho melhor sobre o significado da palavra hoje, tá bom?
Então, muito obrigado por vocês acompanhar a mensagem todos os dias aqui e até amanhã, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Deixa eu ler pelo menos um comentário aqui do canal. Deixa eu ver aqui. A Silene Mendes, ela escreveu o seguinte: este é um grande ensinamento, um exemplo do Pai para nós. Ele é um único ser perfeito e ele não deixa de amar os seus filhos, nenhum dos seus filhos ou filhas, até mesmo os mais errados, né? Mostra que para nós que nós não podemos julgá-los, né? Nem ofendê-los, muito menos excluí-los. Verdade, né? Nós não podemos excluir as outras pessoas, julgar as outras pessoas e achar que elas são menos, porque Deus ele se importa por cada uma das pessoas. Tá bom? Muito obrigado pela sua mensagem, Silene. E essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.